Bom dia a todos. Quero cumprimentar com muita alegria a eminente ministra doutora Carmen Lúcia, relatora dessa ação direta, ministra Rosa Weber, cumprimentar o subprocurador-geral doutor Odim Brandão, doutora Ravena, saudar os eminentes deputados federais Ronaldo Caiado e Nilton Lima, os demais convidados para esta audiência pública. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar o pedido principal da ação direta, cumprimentar aqui o Dr. Marcos Vinícius, nosso digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O pedido principal da ADI em questão, a fim de esclarecer o objetivo almejado pela Associação Nacional dos Editores de Livros, diante da polêmica que a questão alcançou em toda a mídia nacional. Afinal, o que está objetivamente posto na presente ADIM? O que pretendem as editoras no que atine às biografias? Respondo, são dois pedidos alternativos. O primeiro pedido pretende afastar o consentimento da pessoa biografada, seja essa pessoa quem for. O segundo pedido pretende afastar o consentimento da pessoa biografada quando essa pessoa for pública ou a publicação tratar de acontecimentos de interesse coletivo. Ambos os pedidos partem da premissa, portanto, de que é necessária a autorização de biografado para publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Contudo, o artigo 20 do Código Civil deixa clara a dispensa de tal autorização. De acordo com esse dispositivo, fazendo-se sua leitura na ordem direta, sem a inversão que nele há, leia-se, poderão ser proibidas, a requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinar a fins comerciais, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou utilização de imagens, salvo se por ele ou por outro legitimado forem autorizadas. Ou seja, se a publicação estiver autorizada pelo interessado, não caberá, na espécie, a proibição de publicação pelo biografado. Mas se a editora quiser fazer a publicação, mesmo se não estiver autorizada para tanto, poderá fazê-lo naturalmente, não há nenhum impedimento. Correndo o risco, neste caso, nas hipóteses objetivamente postas no dispositivo, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade, se destinar a fins comerciais, de ter de indenizar o biografado, ou ver a publicação ser proibida a requerimento de quaisquer dos interessados previstos na Lei de Regência Civil. Por outro lado, a Associação Nacional dos Editores de Livro, para a obtenção da interpretação requerida, exorta como fundamento para tanto a liberdade de expressão e o direito à informação. Com base nesses princípios, sustenta que a pretensa necessidade de autorização constituiria uma espécie de censura privada. Alega como base nisso que as pessoas cuja trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva ou política, em razão da dimensão pública que tem, gozam de uma esfera de privacidade e intimidade mais estreita. Em síntese, alega que, em que pese o pretenso propósito do legislador de proteger a vida privada e a intimidade das pessoas, o alcance e a extensão dos comandos extraíveis da literalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, ao não preverem qualquer exceção que contemple as obras biográficas, acabam por violar as liberdades de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, todas presentes na Constituição Federal, artigo 5º, incisos, além do direito difuso da cidadania à informação. Contudo, trago à colação, julgado do STJ, no caso da biografia de um famoso jogador de futebol,
embora o caso tenha transitado em julgado e observando a recomendação da audiência pública de não mencionar nomes, fatos, trarei apenas em teses o que aconteceu. Não mencionarei, não declinarei o nome para cumprir a recomendação. Mas que, a meu entender, coloca abaixo todas as alegações da autora dessa presente ADIM. Nessa decisão do ilustre desembargador, professor Sérgio Cavalieri Filho, com sua reconhecida autoridade sobre o assunto, são articulados e ponderados todos os princípios constitucionais cabíveis na espécie para determinar o pagamento de indenização à família de um craque brasileiro, demonstrando não haver alegada incompatibilidade do texto do artigo 20 do Código Civil, com a Carta Magna brasileira. Quanto à questão do direito à imagem e à intimidade do biografado, cito trechos dessa decisão. Aspas. Este relator, por dever de ofício, já que não é entusiasta do futebol, nem torce para qualquer time, leu o livro no último fim de semana para que pudesse proferir este voto. Lamentavelmente, constatei que a obra não faz justiça a um grande jogador de futebol, que por 2 vezes levou o Brasil a ser campeão do mundo. Não se limitou o autor a relatar o futebol do jogador, a habilidade que o tornou um mito mundial, suas proezas nos gramados e vitórias nos campeonatos. Infelizmente, foi muito além, invadindo a intimidade do cidadão fulano de tal e apequenando a sua imagem. Se um quadro vale por 1000 palavras, como diz o ditado chinês, a capa do livro em exame é um longo discurso contra a imagem do jogador. Em lugar do atleta chutando a bola em gol ou dando os seus dribles que levaram as galeras ao delírio, mostra um homem deprimido e desolado, quase a figura de um farrapo humano. Pior que tudo, a imagem da capa é retratada em páginas de dolorosa impiedade, que aos poucos vai despindo o mito, transformando-o em profissional derrotado, pai irresponsável, marido infiel, ébrio e inveterado. Ao final do livro, o jogador não passa de um grande logro, autêntico exemplo de fracasso humano. Se tal não bastasse, atenta ainda o livro agressivamente contra a intimidade do jogador, trazendo a público o relato de fatos da sua mais restrita privacidade, desde a meninice até a sua morte. Seus dotes sexuais, seus vícios ocultos, seus casos amorosos, seus fracassos na cama, tudo é investigado com microscópio e depois ampliado e divulgado sem retoques. Nem mesmo a intimidade de sua vida familiar foi poupada. Seria de mau gosto reproduzir aqui trechos de alguns capítulos do livro. Seria grosseiro e deprimente, mas se alguém quiser conferir, verifique as folhas tais, trecho de decisão do eminente julgador. Veja-se aqui um importante esclarecimento. Dados da vida privada e íntima de um herói nacional colocados a público. Com que intuito? Para informar a população? A respeito de quê? Qual o interesse público envolvido aqui? O que pretendeu o biógrafo com a publicização da intimidade do jogador? Informar a sociedade de uma questão de interesse público ou explorar a imagem de uma pessoa pública para auferir lucros a partir da venda desta biografia? Não tenho dúvida que essa biografia elaborada para vender atentou para os aspectos de comercialidade. Obviamente, então, não estamos aqui porque estamos a discutir uma matéria jornalística ou escritos historiográficos, mas biografias, escritos comerciais para a exploração da imagem de uma pessoa com finalidade de lucro. O que poderia o interessado fazer se o Supremo Tribunal Federal estabelecer por uma interpretação conforme a Carta Republicana, que no caso de biografias é possível publicar-se qualquer coisa,
sem a autorização de biografado. Quais as consequências disso? A indenização pura e simplesmente? A indenização a posteriori seria, então, o permissivo para qualquer ofensa à honra e à dignidade humana? Os artigos 20 e 21 do Código Civil diz que não. Não é suficiente. É preciso instrumentalizar o ofendido para que possa ele, se assim sentir necessário, retirar de circulação a publicação que lhe atinja a honra e a imagem. Tal qual podemos verificar no caso citado aqui, apenas por hipótese. E não há inconstitucionalidade alguma nisso, como todos podemos ver da ponderação que trago como resultado dessa decisão emblemática do judiciário brasileiro. E ele faz um contraponto quanto aos fundamentos da Constituição, quanto aos direitos e às garantias, direito à liberdade de informação, de expressão, da manifestação do pensamento, ponderando com aquele direito consagrado. E veja que a Constituição, o legislador constituinte foi sábio. Quando ele tratou de algumas dessas garantias, ele disse, é livre, é livre, é livre. Quando ele falou com relação à privacidade das pessoas, ele disse, são invioláveis. Será que essa palavra foi colocada simplesmente sem se pensar na dimensão significativa que ela tem, que ela representa? Penso que não. Parto para a conclusão, dizendo que fique clara qual é a pretensão da autora dessa ADIM, sob a alegação de que quer informar ou exercer pretenso direito à liberdade de expressão, quer, na verdade, no meu sentir, expor a intimidade das pessoas com fins, em muitas vezes, em muitos casos, comerciais. Quer obter autorização para publicar algo que a lei não desautoriza. A lei, em momento algum, diz que é preciso autorização para publicar biografia ou qualquer outro tipo de obra. Quero qualificar como censura privada a garantia constitucionalmente prevista para o exercício do direito fundamental à intimidade que toda pessoa possui, a despeito da fama e sucesso que eventualmente atingiu na arte, no esporte, na ciência ou na política. Na verdade, os artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro, como visto, em nada se referem à censura. Referem-se, sim, aos direitos constitucionais já mencionados. É o que se extrai desses artigos, combinados também com o artigo 12 do Código Civil, que assim expressa: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. Portanto, não são apenas os artigos 20 e 21 que trata de cuidar dos direitos da personalidade. A lei, ela é, portanto, conjuntural. Concluo, senhora presidente, afirmando que os dispositivos em questão estão em consonância com a Constituição Federal, devem ter sua eficácia plena reconhecida por essa egrégia Corte Constitucional. Repito, a lei de regência civil não há qualquer impedimento à publicação de biografias. A lei não proíbe, apenas coloca ressalvas objetivas, visando proteger a dignidade da pessoa humana, na esteira do que consagrou a Carta da República. Por óbvio, uma lei que visa assegurar uma garantia não pode descuidar de proteger a outra. O legislador, e nesse caso também o judiciário, precisam atuar o quanto puder para a pacificação e não para a fomentação de litígios. O que se propõe aqui agora é a retirada de filtros de proteção à dignidade da pessoa humana. Preservar a intimidade das pessoas é dever do Estado. Proteger a dignidade das pessoas é obrigação do Estado, não expô-la. É direito indisponível. Toda liberdade que agride a liberdade alheia e naturalmente deve ser contida e reprimida, não constitui liberdade de expressão, mas sim uma ameaça aos direitos constitucionais,
a imagem e a intimidade, incluídas a honra e a respeitabilidade do biografado e de sua família. Essa liberdade, a de expressão, não pode ser exercida de forma abusiva, ferindo outros direitos. Não é garantia absoluta, tem limitações. Quem tem vida pública não pode ter um espaço reservado à sua privacidade, reservado à intimidade da sua família. A família, os filhos, a esposa, a empregada daquele que tem vida pública, não tem o direito a manter a sua vida com privacidade? Deputado, gostaria que Vossa Excelência concluísse, porque o tempo acabou. Concluo, senhor presidente. É nesse contexto que, a meu juízo, legitimamente, o judiciário entra como instrumento de pacificação, exercendo juízo de moderação, de harmonização, não atribuindo primazia absoluta a este ou a aquele direito. Os dois direitos, as duas garantias, estão consagradas na Constituição. Era o que tinha a dizer, respaldado pelos artigos 1º, inciso 3, que reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa República, artigo 5º, inciso 10, que estabelece serem invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, bem como o parágrafo 1º, que já foi citado do artigo 220 da Constituição Federal aqui, onde fala que não pode ter censura no Brasil. É verdade, a Constituição fala isso. Só que é preciso ler, Vossa Excelência conclua realmente. É preciso observar o final desse parágrafo que diz: observado sempre o disposto no artigo 5º, inciso 10. Senhora Presidente, senhores ministros, autoridades, convidados, era o que tinha a dizer. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.